7 cartas do Apocalipse. Carta à igreja? Laodiceia. Pode passar. Laodiceia. De todas as cartas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa. O Senhor Jesus não faz nenhum elogio. Pelo contrário, suas palavras são de reprovação e repreensão. Laodiceia tinha nome de igreja, mas, na verdade, não passava de uma mera caricatura. Laodiceia figura o que o Senhor Jesus chama, ou chamava de túmulo caiado. Bonito por fora, mas cheio de morte e podridão por dentro. Pode passar. William Hendrickson, ministro da Igreja Reformada e um dos mais renomados estudiosos e comentaristas do Novo Testamento, que nasceu em 1900 e morreu em 1982, comentou que Laodiceia era o lar dos milionários. Na cidade havia teatros, estádios e ginásios equipados com banhos, um luxo para poucos da época. Era a cidade de banqueiros e de transações. A cidade de Laodiceia se destacava por 4 características. Gente, o que eu vou ler agora aqui é muito importante. Por quê? Porque isso aqui vai dar sentido para você na hora que nós vamos ler o texto de Apocalipse, tá? Diz assim, olha. A primeira característica de Laodiceia era um centro bancário e financeiro, cuja atividade principal era compra e venda de ouro. Segunda característica, um polo industrial de tecidos finos. Terceiro ponto, terceira característica, um renomado centro médico e de pesquisa na área de olhos e ouvidos. Produzia e comercializava os melhores colírios. Pode passar. Quarta característica, era uma estância balnear de águas termais, águas mornas, juntamente com Colossos, que era uma terma de águas frias, e Hierápolis, de águas quentes. Era um conjunto de 3 cidades. A cidade não se moldou conforme a igreja. A igreja se moldou conforme a cidade. Laodiceia, a reprovada, rica aos olhos dos homens, pobre e miserável aos olhos de Deus. Amém? Então preste atenção. A cidade de Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Eu não sei se você recorda na quarta-feira passada, quando nós falamos da igreja de Filadélfia, que ela sofreu um terremoto, não é, no ano 17, que acabou com a cidade. Naquela ocasião, porque elas são cidades próximas, Laodiceia também foi destruída pelo terremoto. Só que com uma diferença. A cidade de Laodiceia era tão rica, era uma cidade tão próspera, que ela era, na verdade, o reduto dos banqueiros, era o reduto de quem tinha muito dinheiro. Ela foi destruída pelo terremoto, e os próprios empresários da cidade, a própria população, com a sua própria condição, reergueu a cidade, sem precisar da ajuda do Império Romano. E claro, essa riqueza e essa prosperidade da cidade se refletia onde? Na igreja. Sim ou não? Não é verdade? Por exemplo, eu já viajei em muitos lugares. Cada estado, cada cidade, cada país tem a sua cultura, né? Tem a sua cultura, tem as suas peculiaridades. Por exemplo, quando você vai numa capital, as pessoas são mais dadas, porque o próprio ritmo da capital faz isso. Quando a gente vai para o interior, as pessoas são mais contidas, não é? Faz parte das características das localidades. Você vai para o Rio de Janeiro, o pessoal é muito festeiro, né? Sim ou não? Rio de Janeiro, Bahia, muita festa.
Você vai para lugares mais interioranos, as pessoas têm uma outra característica. A cidade de Laodiceia, ela era uma cidade muito rica, muito pomposa, e essa cultura veio fazer parte da igreja. Por quê? Porque, na verdade, o que é a igreja, senão um grupo de pessoas que moram numa determinada localidade? Sim ou não? Porém, há uma diferença aí. Independente da cultura que a pessoa tenha na cidade ou no país, quando ela se volta para Deus, ela vai se deparar com uma outra cultura, que é a cultura de Deus. Sim ou não? Então, muitas coisas que nós culturalmente aprendemos, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, a gente culturalmente tem que começar a mudar. Sim ou não? Dá um exemplo prático. Muitos de nós aqui antigamente, culturalmente, no âmbito religioso, nós éramos idólatras. Sim ou não? Íamos na procissão, beijava a mão do padre. Sim ou não? Quando a gente se voltou para Deus, nós nos deparamos com uma verdade. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos abrir mão da nossa cultura para nos adaptar a uma outra cultura, que não é mais a cultura religiosa, mas a cultura da palavra de Deus. Ora, Laodiceia, que era uma cidade muito rica, muito próspera, muito pomposa, quando essas pessoas vinham para a igreja, quando elas iam para o templo, digamos assim, elas se deparavam com a realidade da palavra de Deus. Porém, com uma diferença, elas não quiseram se curvar à palavra de Deus. Elas permaneciam do jeito que estavam. Elas não conseguiam entender as diferenças de valores. Que os valores dos homens são uns. Os valores de Deus são outros. O que é importante para nós como seres humanos, talvez não seja tão importante para Deus. E aquilo que muitas vezes para nós seres humanos não é muito importante, tem um valor inestimável aos olhos de Deus. E a gente precisa ter sensibilidade para, diante dessa verdade, compreender qual é a vontade de Deus, o que Deus realmente espera de mim. E eu preciso aprender a me adaptar. Amém? Olhe para cá um pouquinho, gente. Muitos de nós aqui, em algum momento na nossa caminhada da fé, somos confrontados com a verdade de Deus. É ou não é? Por exemplo, vamos supor que chegue uma pessoa na igreja que ele é casado, mas ele tem um relacionamento extraconjugal, tem uma outra mulher. É aquele que pula cerca, como a gente diz. Ele vai chegar na igreja e ele vai ouvir o pastor falando sobre a graça de Deus, não é maravilhoso? Sobre o perdão dos pecados, sobre a redenção que é em Cristo Jesus. Vai ouvir tudo isso, sim ou não? Ele vai acompanhar os louvores, ele vai acompanhar a oração, e ele vai sair da igreja assim, olha, como é bom estar na igreja, olha, eu amei essa igreja, olha, eu me apaixonei por essa igreja, que bom, que bom. Só que tem uma coisa na vida dele que não está bem aos olhos de Deus. Dia ou menos dia, ele vai chegar na igreja e ele vai ser confrontado com a verdade. Sim ou não? Vai chegar um determinado dia que o pastor vai abrir a Bíblia e vai falar assim para o seguinte: preste atenção, hoje eu quero falar com você sobre adultério. Aí o sujeito é capaz dele sair da igreja e dizer assim, eu odiei essa igreja. Ou ele pode também ser uma pessoa humilde e sincera e dizer o seguinte: a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou dar um jeito na minha vida. A partir de hoje eu estava vivendo desta forma, mas eu não quero mais viver dessa forma. A partir de hoje eu quero viver dentro da vontade de Deus. Era o que a igreja de Laodiceia deveria ter feito, se deparado com a verdade de Deus e se submetido a ela, coisa que ela não quis fazer. Então era uma igreja rica, que negociava ouro, que tinha
que tinha uma ótima medicina, que tinha um centro de pesquisa, que tinha as suas termas. E o Senhor Jesus vai tocar nesse assunto na carta. Amém? Pode passar. Só algumas imagens. Isso aqui são as ruínas de Laodiceia, né? Do que sobrou da cidade. Pode passar. Aí era um anfiteatro, né? Uma escavação, que foi descoberto um anfiteatro lá em Laodiceia, para 4.000 pessoas. Pode passar. Alguns relatos arqueológicos, né, que ficaram ainda. Pode passar. Umas colunas, né? Uma cidade muito bonita, próspera na época. E é o que tem hoje, não tem mais nada aí. É o que sobrou da cidade de Laodiceia. Pode passar. Vamos ler agora. Carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse 3. Quem achou, diga amém. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muda a maneira de pensar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos voltar no versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E eu queria chamar a sua atenção para esse detalhe. Jesus se apresenta, através da carta de João, como o princípio da criação de Deus. Uma pessoa menos atenta e uma pessoa menos informada, ela vai ter a impressão de que aqui está dizendo o seguinte: Jesus foi o início de toda a criação de Deus. Toda a criação começou quando Deus criou Jesus e de Jesus criou todas as outras coisas. Isso seria um raciocínio completamente errado. Porque Jesus, tal e qual o Pai, era, é e sempre será. Não tem começo e não tem fim. Então, essa palavra aqui, o princípio da criação de Deus, no original, ela vai trazer um raciocínio melhor. E eu queria que você acompanhasse comigo aqui. Princípio. Do grego, arque. Pronuncia-se arque. Apesar de estar escrito arché, mas é arque.
que é a raiz da palavra arquiteto ou mestre de obra. Vamos ler de novo aqui. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o arque, ou o arquiteto da criação de Deus. Não ficou muito melhor? Sim ou não? Está vendo? Por quê? Porque quando ele diz aqui o princípio, que toda a obra de Deus deu início a partir de Jesus como arquiteto de toda a obra de Deus. Não que ele tenha sido criado na criação, mas através dele que tudo foi criado. Amém? Então, Jesus é o arquiteto do universo. Foi ele que tornou realidade tudo aquilo que partia da vontade de Deus. Então, quando a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele é o princípio, ele é a sabedoria de Deus, porque tudo que foi criado através do Senhor Jesus. Nós não podemos ter na nossa mente a ideia de que Jesus nasceu de Maria. Não, Jesus, homem, nasceu de Maria. Como nós, homem, nascemos da nossa mãe, sim ou não? Quem nasceu da mãe aqui nessa noite? Deixa eu ver. Olha que bacana, todos vocês nasceram da mãe de vocês, fico feliz por isso. Todos nós nascemos da nossa mãe. Mas eu pergunto, nós somos isso aqui? Ou nós moramos dentro disso aqui? Nós moramos isso aqui. O nosso Senhor Jesus, o arquiteto do universo, ele morou por 33 anos dentro de um corpo igual ao nosso. E esse corpo foi gerado de Maria, mas ele não foi gerado de Maria, ele veio de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Vamos voltar lá em Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 3. Vamos agora aqui compreender um pouquinho agora esse paralelo entre a cidade e as palavras de Jesus. Versículo 15. Todos acharam? O Senhor Jesus diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que o Senhor Jesus está fazendo? Primeiro, a igreja entendia essa linguagem. Lembra das termas? A cidade de Colossos, água fria. A cidade de Hierápolis, águas quentes. A cidade Laodiceia, mornas. Amém? O que Jesus está dizendo aqui? Que a igreja, que as pessoas, quando elas são quentes, são ótimas. Quando elas são frias, elas têm esperança ainda de se tornarem quentes. Mas uma pessoa morna é horrível. Por exemplo, você já tomou um refrigerante, um suco bem geladinho? Sim ou não? Você já tomou um chá bem quentinho? Sim ou não? Você já tomou Coca-Cola morna? Você já tomou um chá morno? Então, o gelado, em alguns momentos é bom. O quente também é bom. Mas o morno, o que o Senhor Jesus falou? Você não é morno, você não é frio? Quem dera você fosse quente. Quem dera você fosse um cristão como eu gostaria que você fosse. Mas você não é quente. Quem dera pelo menos você fosse frio. Porque quem sabe um dia você pudesse se tornar quente. Agora, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem é o cristão? Qual é a igreja quente? Qual é? É aquela igreja que a vontade de Deus está acima de tudo para ela. A igreja quente, ela é formada por pessoas comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas com a fé. São aqueles cristãos que eles não são cristãos dentro da igreja apenas. Não, a vida cristã dele, o templo, para ele, sabe o que é? Uma escola. Para um cristão sincero, o templo é uma escola, aonde ele vai, ele se senta, alguém o ensina aquilo que ele não sabe, para que ele possa viver e praticar isso lá fora.
Então, um cristão verdadeiro, uma igreja quente é aquela que tem amor pela palavra, que quer aprender a palavra, mas que daquelas portas para fora ela procura viver aquilo que ela aprende. Então lá fora, a pessoa, ela aprendeu como é importante ler a Bíblia, como é importante ela estar em oração, como é importante ela renunciar muitas vezes os seus desejos, os seus prazeres, para continuar agradando a Deus. Ela entende como para Deus é importante viver de acordo com a palavra dele. Então é uma pessoa que, se você, por exemplo, trabalhar com ela, você vai ver que ela é cristã. O comportamento dela, o procedimento dela, a maneira de falar, a maneira de viver, a maneira de se vestir, você vai ver que é uma pessoa de Deus. Se você for na casa dele ou na casa dela, o ambiente familiar vai dizer para você que aquela pessoa, ela é quente, que aquela pessoa é de Deus. Por quê? Porque dentro de casa ela também continua vivendo como cristão. Se ela estiver sozinha, ela continua vivendo como cristão. Se ela estiver num grupo de pessoas, ela continua vivendo como cristão. Porque é uma pessoa convertida, é uma pessoa quente, é uma pessoa que abraçou a fé. Então é uma pessoa que você percebe no comportamento, no caráter, nas atitudes, que ela vive a palavra de Deus. Diga graças a Deus. E o frio? E o cristão frio? Ele não quer nem ouvir falar de igreja. Ele não quer nem ouvir falar de Deus. Ele não quer nem ouvir falar de Bíblia. Ele é frio, ele não tem nada, ele não quer saber. Se tem uma igreja aqui na rua, ele passa pela rua de trás para não passar aqui na porta, porque ele não quer saber de igreja. Ele não tem nada com a igreja. Ele é frio. Porém, muitos de nós fomos frios uns dias. Muitos de nós já fomos pessoas realmente frias. E hoje estamos aqui. Mas o que é frio hoje, amanhã pode ser? Como também aquele que é quente pode ser? Mas o ser morno é o pior de tudo. Por quê? Porque a pessoa que é morna, aos olhos de Deus, são exatamente aquelas pessoas que têm nome de uma coisa, mas que são, na verdade, outra coisa. Vivem de aparência. Tem nome de cristão, mas não vive como cristão. Tem nome de cristão, mas você não vê o cristianismo dela no seu casamento. Você não vê o cristianismo dela na educação dos filhos. Você não vê o cristianismo dessa pessoa no relacionamento conjugal. Você não vê o cristianismo desta pessoa na hora de fazer os negócios. Você não vê o cristianismo desta pessoa na hora de um conflito. Porque não tem melhor hora para você conhecer uma pessoa do que na hora de um conflito. Sim ou não? Porque quando você trata a pessoa muito bem, ela vai ser sua amiga. É o que a Bíblia chama de humildade da carne. Ela é tua amiga porque convém. Mas a hora que por alguma razão você pisar no dedo dela, ela vai mirar um soco e vai acertar você. Sim ou não? Você conhece um verdadeiro cristão quando ele está sendo perseguido, humilhado, caluniado, injustiçado. Porque se uma pessoa realmente é convertida, independente da situação que está ao redor dela, ela vai manter a postura dela de um cristão. Ela vai manter o comportamento dela cristão. Ela vai continuar, não é porque o mundo não presta que eu não vou prestar também. Não é porque o mundo fala palavrão que eu vou falar. Não é porque o mundo odeia que eu vou odiar. Não é porque o mundo quer vingança que eu vou me vingar. Não é porque todo mundo trai todo mundo que eu vou trair. Não, o meu compromisso não é com o mundo, o meu compromisso é com quem? Meu compromisso é com Deus. Então, fulano me odeia, mas eu não vou pagar mal com mal. Eu não vou falar mal dele porque ele falou mal de mim. Não, eu simplesmente vou ignorar o mal que ele está falando. Vou ignorar. Sabe por quê? Porque a minha vingança vem de Deus. Minha justiça vem de Deus. Eu não tenho que agir com as minhas forças, eu preciso confiar na obra de Deus. Afinal de contas, eu entreguei minha vida a Deus. E quero que Deus agora cuide da minha vida. Então eu não preciso ficar articulando nada. Eu apenas deixo Deus cuidar de tudo. Amém? Então, ou eu sou frio, ou eu sou quente. O que é que eu não devo ser? Morno. Morno não. Porque o morno não é nenhuma coisa nem outra. Não serve para nada.
Não serve para nada. É o que Jesus chamou de túmulo caiado. Por fora, bonito, branquinho, cheio de flor. Mas dentro, morte e podridão. O que é um cristão morno? É aquele que você olha para ele e fala assim: olha, eu admiro aquela senhora. Olha, eu admiro aquele senhor ali. Olha, eu admiro aquela pessoa lá. Poxa, na igreja eu vejo ele orando. Ó Senhor, ó meu Pai. Né? Olha, tem uma habilidade para mexer na Bíblia. Né? Canta, parece um anjo cantando, coisa maravilhosa. Até que você vá viver com ele. Até que você vai conviver com ele de perto. Aí quando você começa a conviver com a pessoa, você faz assim, ó. Eu pensei que tinha uma auréola naquela cabeça. Me deparei com um chifre. É porque é na convivência que você conhece. Sim ou não? Já dizia o velho ditado: quer conhecer uma pessoa? Cria galinha com ela. Sim ou não? Cria galinha. Convive com a pessoa que você vai perceber que não demora nada, ela começa a realmente mostrar quem ela realmente é. Por quê? Porque sem você conhecer a pessoa, você se engana. É ou não é? Parece uma coisa, mas depois, quando você começa a conviver, é que a verdade começa a aparecer. E às vezes demora um tempo, 6 meses, 7 meses, 1 ano às vezes, mas a verdade vai aparecendo. Sim ou não? Então, o morno é exatamente esse. É aquele que aparenta uma coisa, é aquele que aparenta ser uma pessoa de Deus, mas quando você vai conviver com essa pessoa, você vai ter uma grande decepção. Você vai perceber que a pessoa não é nada daquilo que você pensava. Amém? No caso aqui da igreja de Laodiceia, por que Jesus chamou ela de morna? Uma igreja morna. Por quê? Olha aqui a resposta. Versículo 17. Pois dizes. O que eles diziam? Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, de nada. E nem sabes que tu és infeliz? Sim. Miserável, pobre, cego e nu. Gente, veja como as realidades, elas são diferentes aos olhos dos homens e de Deus. A igreja de Laodiceia era uma igreja formada de gente rica. Era uma cidade rica. As pessoas eram prósperas. As pessoas tinham acesso a uma boa medicina. Tinham acesso às melhores roupas. As pessoas tinham de tudo, do bom e do melhor. Mas aos olhos dos homens. Na mentalidade delas, elas diziam assim: olha, eu não tenho falta de nada. Estou abastado, eu tenho tudo, não me falta nada. Mas aos olhos de Deus, ela era pobre, miserável, cega, nu. Então, nós não podemos medir a vida, nós não podemos medir a nossa vida espiritual. Você não pode medir a tua vida espiritual baseado naquilo que você tem materialmente, porque você pode ter materialmente muita coisa e ser um miserável aos olhos de Deus, um pobre aos olhos de Deus. Não é assunto para hoje, mas vocês se lembram do caso do rico e do mendigo na Bíblia. Sim ou não? O que Lázaro tinha? Nada. Não, tinha alguma coisa. Feridas no corpo. O corpo dele era coberto de feridas. E o outro homem, ele era rico, porque tinha de tudo. Essa era a realidade diante dos olhos mas diante dos olhos de Deus, era essa a realidade? Aos olhos de Deus, quem era o rico? Lázaro. Quem era o pobre? Aquele que o mundo chamava de rico. Para onde foi Lázaro? Seio de Abraão, foi para o céu. E o rico?
Agora ele descobriu que era pobre. Agora ele descobriu que era pobre. Mas ele descobriu que ele era tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que para o homem que ele negou comida, ele agora estava implorando o quê? Uma gota d'água. Lázaro era um pobre, era um mendigo. E mendigava comida. Comida que era negada pelo rico. Agora o rico mendigava uma gota d'água, porque agora descobriu-se quem realmente era pobre e quem realmente era rico. Às vezes, a igreja, ela tem a sensação de que talvez ela não tenha falta de muita coisa, e isso é um termômetro do relacionamento dela com Deus, e não é verdade. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa, você pode ter a melhor faculdade, você pode ter acesso aos melhores médicos, você pode ter o melhor dessa vida, e você descobrir que você é a pessoa mais pobre e miserável dessa terra. Como você também pode se considerar talvez a pessoa mais pobre da igreja. Talvez você não tenha uma boa roupa para vestir, talvez você vai chegar em casa hoje, vai juntar, você vai ter que vestir uma boa roupa de frio, junto com o cobertor, para não passar frio. Sabe por quê? Talvez você tenha um cobertor só em casa. Aí você é obrigado a vestir uma roupa mais quente para poder somar com o cobertor e aquecer. E você fala assim: puxa vida, como eu sou uma pessoa pobre. Só que com detalhe, talvez com o seu friozinho, com a sua roupinha surrada, com o seu sapatinho surrado, com aquele cobertorzinho já de 10, 15 anos que você tem, antes de você dormir, você vai dobrar o seu joelhinho no pé da cama e vai lembrar de agradecer a Deus pelo seu dia. E vai lembrar de agradecer a Deus pelo seu amado Filho Jesus, que morreu por você. Que você, com toda a sua simplicidade, você vai falar assim para Deus: Senhor, se eu fiz alguma coisa hoje no dia de hoje que eu não agradei ao Senhor, me perdoe, Senhor, foi sem querer, na sua simplicidade. E talvez lá do céu, Deus olhe para você e veja a riqueza que você tem. Deus olha do céu. Você tem uma bibliazinha talvez tão surradinha, uma Bíblia, alguém deu de presente para você que você não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia. Alguém deu a Bíblia para você. E tem gente que tem uma Bíblia em casa bonita. Pastor, eu comprei essa Bíblia aqui, sabe aonde? Toronto. Quando eu fui no Canadá, comprei essa Bíblia aqui, ó, edição, olha, só foi feita 10 no mundo. Eu tenho uma das 10. Está lá fechada, não vale nada. A sua Bíblia, coitadinha, se você mexer nela, cai uma página aqui e outra ali. Tem uns durex assim segurando ela. Mas você pega a sua Bibliazinha, lê a sua Bibliazinha. Lê com carinho, com amor. E você não sabe a riqueza que isso tem aos olhos de Deus. Amém? Amém, pessoal? Às vezes as pessoas falam assim: poxa, pastor, Deus está me abençoando muito. Está mesmo? Muito mesmo? Muito, pastor. Abri empresa, troquei de carro. Pastor, eu estava ganhando tanto por mês. Ó, já estou pensando em comprar minha casa. Deus está me abençoando muito. Está abençoando mesmo? Tá. Amém, graças a Deus. Mas como é que anda a sua oração? Como é que anda a sua comunhão com Deus? Como é que anda? Deixa eu dar uma olhadinha no teu joelho. Se ele está peludo ou está careca? É ou não é? Porque às vezes a pessoa ela baseia a vida dela com Deus olhando para as coisas materiais. Péssimo negócio. Não se mede uma pessoa de Deus pelo que ela tem ou deixa de ter. Uma pessoa, ela é medida pela comunhão que ela tem com Deus. Convive com ela. O comportamento, as atitudes, o pensamento vai dizer quem é essa pessoa para você. E não o que ela tem ou o que ela deixa de ter. A igreja de Laodiceia é uma prova disso. Uma igreja rica, de gente rica, numa cidade rica, e era uma cidade pobre, miserável, cega e nu. Era uma cidade que produzia colírio para o mundo todo. O melhor colírio daquela época era produzido em Laodiceia. E Jesus falou: vocês dão colírio para o mundo todo e vocês são cegos. Vocês não conseguem curar os próprios olhos de vocês. Vocês não conseguem enxergar a cegueira que vocês têm. Vocês negociam ouro com o mundo todo. E eu estou dizendo para vocês: comprem ouro de mim, o ouro refinado pelo fogo. Vocês vestem as melhores roupas, mas eu dou um conselho para vocês: comprem vestes brancas de mim,
para que a nudez de você não apareça, porque um dia ela vai aparecer. Porque um dia vai ficar tudo patente aos olhos do Senhor. Então não se esconda atrás de roupa bonita. Não se esconda atrás de um carro bonito. Não se esconda atrás de uma conta bancária gorda. Não se esconda atrás dos seus diplomas. Não se esconda por trás da tua fama, do teu status. Coisa que nós não temos. Mas você precisa saber de uma coisa. O que Deus está procurando não é nada disso. O que Deus está procurando são pessoas cujo coração estão realmente ligados a Ele. Amém? Então, nós não podemos ser mornos, porque o morno ele é assim. O morno ele é religioso. O morno ele frequenta a igrejinha dele. Mas ele não vive a palavra de Deus, ele não vive a vida com Deus. Ele não tem comunhão com Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vocês negociam ouro, mas não compraram o meu ouro. Vocês fabricam os melhores tecidos, mas não têm as vestes brancas ainda. Não tem veste branca. Vocês curam a vista de tanta gente, mas ainda estão cegos. Vocês são prova, vocês têm a água morna na cidade. As pessoas optam pela quente e pela fria. A morna ninguém quer, e vocês são essa água morna. Você compreende, pessoal? Como que a gente precisa se despertar para a nossa realidade? Porque nós somos alcançados pela graça de Deus, mas não para continuarmos sendo essa água morna. Nós somos alcançados por Deus para ser um povo de fé, um povo quente, um povo que se preocupa com a eternidade, um povo que se preocupa com o próximo, um povo que pensa no seu próximo, um povo que guarda o coração, um povo que cuida dos seus pensamentos, um povo que quer agradar a Deus em tudo aquilo que faz. Esse é o povo que Deus espera. Essa é a igreja que Deus está procurando. Diga graças a Deus. Amém? Vamos terminar a leitura aqui. Diz assim, olha. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muda o teu pensamento. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Pessoal, essa carta aqui não é Jesus falando com a igreja? O que ele está fazendo? Já bateram na porta da tua casa? Já bateram? Sim ou não? Quando alguém bate na tua porta, o que você faz? Você vê a pessoa ou ouve? O que você faz? Você ouve. A Bíblia diz que Jesus está fazendo o quê? Eis que estou à porta e bato. Aí o que ele diz? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que Jesus está fazendo aqui nessa noite? Será que você está ouvindo? Sim ou não? Será que você está ouvindo? Será que você tem ouvido nos cultos aqui da igreja, Jesus batendo na porta do teu coração? Você tem duas opções. Saber que é Jesus, convidar ele para entrar, ou fechar a porta e falar assim, Senhor, não se mete na minha vida não, deixa eu cuidar da minha vida. Senhor, eu creio no Senhor, amo ir na igreja, mas não se mete na minha vida não. Eu tenho minha maneira de pensar, eu tenho minha maneira de ser. Esse é o meu jeitão. Senhor, não se mete na minha vida não. Por favor, deixa eu cuidar da minha vida. Porque muitas vezes é essa a impressão que você tem. De que Deus está tentando se intrometer na tua vida. Ele não está se intrometendo. Ele está apenas batendo. Porque a Bíblia diz que Ele ama, Ele repreende quem Ele ama. E muitas vezes Jesus está batendo no seu coração, pedindo para você mudar em alguma coisa, pedindo para você consertar alguma coisa, pedindo para você, sabe, se render. Mas o seu maldito orgulho não deixa. Não deixa. Está ali, Jesus batendo, e você não deixa ele entrar. Porque você insiste em fazer as coisas do seu jeito. Mas o dia que você parar e entender que você precisa se render à vontade dele, ele vai entrar na sua vida. E vai haver um banquete. Vai haver uma ceia.
que vai ser o banquete da vida eterna, o banquete da eternidade para você. Amém? Não seja morno, seja quente. Leve sua vida com Deus a sério, leve sua vida comprometida com Deus. Você vê, o arrebatamento está próximo de acontecer. A grande tribulação está às portas. E tem muita gente brincando com a alma. Tem muita gente brincando com a salvação. Por quê? Porque estão ouvindo, mas não abre a porta. O coração continua fechado. A oportunidade uma hora vai acabar. Já acabou para muita gente. Muita gente achou que ia viver mais 10, 20, 30, 40, 50 anos. Foram levadas pelo Covid-19. Você entende? Você faz planos. Quem está fazendo plano para morrer semana que vem? Deixa eu ver. Ué? Mas você garante para mim que você vai estar vivo semana que vem? Sim ou não? Não. A pergunta é, você está preparado? Ou será que você, como o rico, achava que aquela riqueza ia durar para sempre? Que tudo ia durar para sempre, que nada ia mudar? Chegou uma hora que mudou. E quando mudou, ele viu o quanto ele era pobre, o quanto ele era miserável. E aquele que ele considerava pobre, era rico. Era rico porque tinha compromisso com quem? Com Deus. Amém?